Minha gente querida, muito boa noite, bem-vindos a todos. Com muita paz, vamos começar as nossas leituras pelo livro Espiritualidade e Vida, de Haroldo Dutra Dias. A força transformadora da vida reside no interior da ação. No entanto, estamos em busca da ação correta, não de qualquer ação. Em muitas ocasiões, a ação mais adequada é permanecer imóvel, aguardar. Ninguém planta no inverno, ninguém colhe na estação chuvosa. Se queremos nos transformar e transformar o mundo, precisamos agir corretamente. E lembrar que às vezes é preciso aguardar, esperar o momento propício, não vamos sair atabalhoadamente, atropelando todo mundo, nos atropelando. Que a ação correta, a ação regeneradora, ela precisa ser amadurecida muitas vezes, né? Vamos então para o Livro dos Espíritos. A gente está falando sobre a influência dos espíritos nos nossos pensamentos e nos nossos atos. Kardec perguntou então: como podemos distinguir os pensamentos que são próprios de nós, são nossos mesmos, dos que nos são sugeridos? Que na pergunta anterior, ele deixou bem claro que os pensamentos estão todos misturados. Então, uma pergunta importante: como podemos distinguir o que é nosso pensamento próprio e o que é sugerido? E a resposta do Espírito de Verdade: quando um pensamento é sugerido, tem-se a impressão de que alguém nos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Afinal, não lhes é de grande interesse estabelecer essa distinção. Muitas vezes é útil que não saiba fazê-la, porque, não a fazendo, o homem opera com mais liberdade. Se ele se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma um mau caminho, a sua responsabilidade será maior. Então, o que ele quer dizer aqui é que não importa se o pensamento é nosso ou não, porque a ação é nossa. Se a gente escolhe um pensamento bom ou se escolhe um pensamento ruim, a responsabilidade é nossa. Nossa ação é que vai nos responsabilizar. Enquanto a gente só está pensando, a gente às vezes até está dialogando com a gente mesmo no nosso pensamento, ponderando o que é bom, o que é ruim, o que é válido, o que não é. E aí tanto faz se o pensamento é nosso ou se é sugerido, porque a responsabilidade realmente é nossa. Vamos então para a Gênese. A gente ontem apresentou o quadro comparativo entre a ciência
e a gênese bíblica dos chamados 6 dias da criação. E agora começa a exposição desse quadro. Desse quadro comparativo, o primeiro fato que ressalta é que a obra de cada um dos 6 dias não corresponde de maneira rigorosa, como se supõe, a cada um dos 6 períodos geológicos. A concordância mais notável se verifica na sucessão dos seres orgânicos, que é quase a mesma com pequena diferença, e no aparecimento do homem por último, e esse é o fato importante. Também há coincidência não quanto à ordem numérica dos períodos, mas quanto ao fato em si, na passagem em que se lê que ao terceiro dia as águas que estão debaixo do céu se reuniram num só lugar e apareceu o elemento árido. Essa é a expressão do que ocorreu no período terciário, quando as elevações da crosta sólida puseram a descoberto os continentes e repeliram as águas que foram formar os mares. Foi somente então que apareceram os animais terrestres, segundo a geologia e segundo Moisés. Dizendo que a criação foi feita em 6 dias, Moisés teria querido falar de dias de 24 horas ou terá empregado essa palavra no sentido de período, de duração. A primeira hipótese é mais provável se nos ativermos ao texto acima, primeiramente porque esse é o sentido próprio da palavra hebraica yom, traduzida por dia. Depois, a referência à tarde e à manhã como limitações de cada um dos 6 dias. Dá lugar a que se suponha que ele tenha querido falar de dias comuns. Não se pode conceber qualquer dúvida a tal respeito, já que está dito no versículo 5, ele deu à luz o nome de dia e às trevas o nome de noite, e da tarde e da manhã se fez o primeiro dia. Evidentemente, isto só se pode aplicar ao dia de 24 horas, constituído de períodos de luz e de trevas. Ainda mais preciso se torna o sentido quando ele diz no versículo 17, falando do sol, da lua e das estrelas, colocou-as no firmamento do céu para luzirem sobre a terra, para presidirem ao dia e à noite e para separarem a luz das trevas. E da tarde e da manhã se fez o 4º dia. Aliás, tudo na criação era miraculoso e desde que se envereda pela senda dos milagres, pode-se perfeitamente crer que a terra foi feita em 6 vezes 24 horas, sobretudo quando se ignoram as primeiras leis naturais. Todos os povos civilizados partilharam dessa crença, até o momento em que a geologia surgiu a lhe demonstrar a impossibilidade. E aí tem uma explicação boa para essa noção de dia que a gente tem até hoje, que muitos têm, os criacionistas, né? Estão ainda vinculados nessa ideia do dia de 24 horas. Amanhã a gente continua. E assim vamos terminar por hoje com a trovinha de Sabino Batista, com o nome Acordes da Verdade, no livro Orvalho de Luz, psicografado por Chico Xavier. Nunca vejas no vizinho defeitos, fraquezas, taras. A ostra mora no lodo criando pérolas raras.